Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom, é um prazer tê-los conosco no segundo dia de seminário. Agradecer muito a presença de vocês. Dizer que a nossa atividade, o nosso evento está sendo um grande sucesso, está sendo transmitido ao vivo. Agradecer àqueles que estão nos assistindo, que não puderam, infelizmente, né, por diversos motivos, inclusive porque tivemos muito rapidamente as inscrições encerradas, justamente pelo fato de que é um tema fundamental, importante, um debate nacional, né, um momento privilegiado, onde se discute projetos para a sociedade, uma ofensiva muito grande dos setores empresariais do Brasil em torno desse tema. Recentemente, vocês devem ter acompanhado, inclusive pela imprensa, a própria CNI divulgou a sua agenda para os candidatos às eleições presidenciais desse ano, e o tema da terceirização é um dos temas centrais na agenda destes setores, né? Então, uma ofensiva muito grande sobre o legislativo e, mais recentemente, com a repercussão geral. Então, esse esforço nosso de reunir estudiosos, pesquisadores, pesquisadoras, sindicalistas, trabalhadores, trabalhadoras, para discutir esse tema, sem dúvida nenhuma, é fundamental. E os resultados desse nosso evento, desses nossos seminários, vão, sem dúvida nenhuma, repercutir muito sobre o conjunto da sociedade. Daí a importância desse tema. Só queria alertá-los que ainda está chegando um membro da mesa, deve estar chegando, mas nós fizemos uma opção de iniciarmos justamente porque temos pouco tempo, e assim que ele chegar, ele vai se dirigir à mesa. Lembrar vocês que o fórum, desde 2011, ele, na verdade, por decisão de um seminário que ocorreu em 2012, de montar uma página no site. Então, já estou passando para vocês o endereço, é o www.combateaprecarização.org.br. E eu estou convidando, então, o doutor Cristiano Paixão, por gentileza, acabou de chegar, então, para se reunir aqui junto conosco, para a mesa. Obrigada. Então, no site, vocês vão poder acessar várias informações, então, www.combateaprecarização.org.br. Tem um acesso, uma abinha, um Fale Conosco. A ideia é que essa página ela seja um instrumento para divulgar estudos, pesquisas, materiais que estão sendo elaborados, agenda. Então, depois do final dos intervalos, nós estamos à disposição aqui para quem quiser conhecer melhor, saber como é que se integra, inclusive como se integra também na lista do fórum. Então, podemos conversar durante o restante do dia sobre isso. Então, sem mais delongas, né, porque nós temos pouco tempo e muitos palestrantes, combinar com vocês como vai ser a nossa metodologia. Cada palestrante vai ter 15 minutos, vai ser avisado aos 10 minutos, faltam 5, e nós combinamos aqui, como um acordo, que nós vamos abrir pelo menos 5 falas público, que a gente acha importante. Lamenta não ter sido feito ontem, porque de fato nós tínhamos uma restrição concreta, que era o problema do horário. Nós precisávamos encerrar a atividade ontem à noite até às 21 horas, mas hoje, então, a combinação é, no mínimo, receber 5 inscrições, porque a gente acha muito importante que se faça essa interação. Agradecer a presença também aqui
da FEA, da Fundação Frederic Ebert, que foi anunciada ontem, que chegou hoje através da VAL, uma importante parceira nessa atividade, junto com outras que, vamos dizer, deu uma contribuição para que a atividade de fato acontecesse, né? Então, vamos começar convidando a professora, doutora Gabriela Neves Delgado, que já foi anunciada ontem, esteve conosco na mesa de abertura, convidando então a professora Gabriela para iniciar a sua exposição e alertando que em 10 minutos ela será informada. Bem, bom dia a todos e a todas. Cumprimento os membros da mesa na pessoa do professor Ricardo Antunes, que será nosso conferencista aí, consagrando todos os trabalhos. Nós ontem, de fato, tivemos um seminário riquíssimo e eu espero que hoje a gente possa continuar nessa linha, pensando e formulando projetos na plenária para que esse seminário, de fato, possa se concretizar em caminhos e perspectivas de luta, de mobilização, de discursos concertados de todos nós que trabalhamos no mundo do trabalho. Bem, eu venho aqui para falar um pouco sobre a pesquisa que um grupo de pesquisa, Constituição, Trabalho e Cidadania, desenvolve em torno da temática da terceirização trabalhista. Na realidade, essa fala introdutória, ela vai servir num contexto de análise da terceirização setorial, quer dizer, nos diversos setores de produção, de prestação de serviços, para informar e relembrar a todos aqui presentes que a terceirização trabalhista, ela é o principal ou a principal manifestação do sistema toyotista de produção. E esse sistema toyotista de produção, ele traz alguns pressupostos constitutivos ligados a um sentido de eficiência, de produção, a qualidade total, a pronto atendimento, mas que nós podemos e poderemos aqui comprovar que eles não se concretizam na dinâmica da prestação do trabalho humano. Ou seja, apesar de o discurso toyotista ser um discurso de qualidade total, de avanço de produção, dentro da ótica da industrialização, o que se tem nesse sistema de produção, que é um aperfeiçoamento dos demais, o sistema taylorista e o sistema fordista, na realidade é um mecanismo agressivo, degradante das condições de trabalho humano. Isso vai se potencializar ao máximo na relação de trabalho terceirizado. E como nós podemos comprovar isso? São vários os dados estatísticos, eles serão aqui lançados sobre o aspecto setorial, mas de uma maneira geral, nós podemos aqui, por exemplo, lançar alguns dados que foram veiculados pela CUT com o DIEESE, no sentido comparativo da relação de emprego direta, que é aquela que mais e melhor protege o sujeito trabalhador em relação à relação de trabalho terceira, do trabalhador terceirizado. Então, por exemplo, segundo o DIEESE CUT, em relação à jornada de trabalho, os trabalhadores terceirizados, eles realizam uma jornada de 3 horas a mais na semana em comparação aos trabalhadores diretos. Não bastasse isso, na terceirização trabalhista, nós temos uma redução expressiva dos patamares salariais. Em dezembro de 2010, a contratação dos trabalhadores terceirizados, ela foi inferior em 27,1% comparativamente à remuneração dos trabalhadores diretos. Além disso, nós temos um problema já evidenciado nas falas de ontem de rotatividade da força de trabalho. A pesquisa do DIEESE também comprova que, enquanto o tempo de permanência do trabalhador direto empregaticiamente contratado é de cerca de 5,8 anos, para os trabalhadores terceiros, essa permanência na relação triangular de trabalho é de cerca de 2,6 anos. A rotatividade no trabalho provoca uma série de efeitos colaterais. Quais seriam eles? Bem, um deles o processo de construção dos empregos induzidos, colocando os trabalhadores terceiros e os trabalhadores menos qualificados
às franjas, nas margens de um sistema de proteção social concertado. Por quê? Regra geral, o trabalhador que terá um sistema de proteção assegurado, com as benesses do mercado, com possibilidades de promoção, com um grau remuneratório assegurado, que lhe permita uma manutenção tranquila no espaço da vida doméstica, é um trabalhador melhor qualificado, mais qualificado no mercado de trabalho. Regra geral, este trabalhador terceiro não possui essa qualificação. É um trabalhador com menor nível de qualificação profissional. Não bastasse isso, a dificuldade de inserção no mercado formal de trabalho protegido, a rotatividade do trabalhador terceirizado, ele vai provocar também uma dificuldade em relação à construção da identidade social desse trabalhador no espaço de trabalho. A dificuldade da construção de uma identidade de classe do trabalhador, ela fica clara quando nós percebemos o grau de discriminação e de preconceito que esse trabalhador sofre no espaço de trabalho. Essa estatística, regra geral, não está noticiada pelas grandes pesquisas científicas. Mas o que se observa é que esse trabalhador, ele é identificado quase como um cidadão de segunda categoria. É um trabalhador que se encontra nas sombras de um sistema de proteção social. É um trabalhador que se encontra no mundo de ausências. Regra geral, esse trabalhador tem dificuldade de se identificar socialmente através da função por ele realizada. Ele vai dizer que ele é um trabalhador terceirizado. Quem é esse trabalhador? Ele é um metalúrgico? Ele é um professor? É um químico? Não, esse trabalhador é um trabalhador terceirizado. A dificuldade de construção da identidade social deste trabalhador e da construção da identidade de classe, já que este trabalhador terceirizado também tem um problema, uma dificuldade grave de construção e de promoção de sua emancipação coletiva, uma vez que a estrutura sindical hoje estabelecida no Brasil é uma estrutura sindical que não promove inclusão para o trabalhador terceirizado. Todo esse espectro aqui lançado coloca esse trabalhador terceirizado no limbo do direito, no limbo dos movimentos sociais. Quem é esse trabalhador terceirizado? Ele mesmo não consegue se encontrar, ele mesmo não consegue se reconhecer. Além disso, nós temos um problema no sistema toyotista de produção em que se insere firmemente o trabalhador terceirizado e os trabalhos terceirizados, que é o discurso que hoje se coloca da qualidade total. Os dados são alarmantes e normalmente não são noticiados. Existem dois tipos de terceirização trabalhista. Uma terceirização que se chama terceirização de serviços, que é a terceirização para dentro da empresa-mãe, que é quando o trabalhador terceirizado ele é alocado dentro da empresa-mãe para prestar serviços na sua plataforma industrial, como, por exemplo, serviços de vigilância, serviços de alimentação, serviços de limpeza, e a terceirização externa, que é a terceirização de atividade, que é a terceirização em que o trabalhador terceirizado, ele trabalha em segmentos da indústria fora da empresa-mãe. É como se fosse, se me permitirem aqui a comparação, um grande quebra-cabeças. Você vai montando as peças do processo produtivo, utilizando nesse processo produtivo a atividade dos trabalhadores terceiros. O grande problema sobre o aspecto jurídico da terceirização de atividade é que essa não tem qualquer tipo de regulamentação. Vamos lembrar que a súmula 331 do TST, que é hoje a proteção possível, ela vai regulamentar a terceirização de serviços e não a terceirização de atividades. E na terceirização de serviços há um discurso muito forte, sobretudo nas empresas automobilísticas, de que a terceirização patrocina, permite a qualidade total no processo produtivo. Eu fiz questão de fazer uma pesquisa porque não me senti segura com essa informação, mas achava que ela precisava ser comprovada.
A lógica da qualidade total na terceirização de atividades, que é essa em que o trabalhador se desloca da empresa mãe para prestar serviço fora do, obrigada Mari, fora do núcleo central do processo de atividade, ela não ocasiona, ela não permite necessariamente qualidade total na entrega da prestação de serviço ou do produto. Por exemplo, na terceirização do setor automobilístico, a maioria da produção dos carros que foram emplacados nos anos de 2002 a 2013, foram, na verdade, 31 milhões de veículos emplacados no país. Nós tivemos 500 campanhas de recall no setor automobilístico, envolvendo mais de 7 milhões de veículos. Eu pergunto aos senhores, será que, de fato, essa lógica toyotista em que se ampara o sistema de terceirização trabalhista, de fato permite a qualidade total? De fato integra o trabalhador terceirizado? Quais são os benefícios, se é que existem benefícios, para se promover esse tipo de atividade? Sob o ponto de vista trabalhista, sob o ponto de vista da sociologia do trabalho, da psicologia do trabalho, eu não consigo encontrar respostas positivas. Nesse sentido, pensando como uma estudiosa do direito do trabalho, o que o direito do trabalho hoje precisa fazer é tentar romper com o que se chama da ética do provedor. Quer dizer, o trabalhador não precisa se inserir em qualquer modalidade de trabalho para manter a manutenção do seu status de provedor do grupo doméstico, de ganha-pão do grupo doméstico a qualquer preço. É necessário, portanto, que sejam estabelecidos limites constitucionais para a terceirização, um patamar civilizatório mínimo que assegure a esse sujeito trabalhador um mínimo de proteção social para que ele possa, de fato, se inserir com plenitude no espaço do trabalho, assegurando para si e para os seus pares a construção da sua identidade social que tanto nos orgulha, a todos nós aqui, e a possibilidade de emancipação coletiva pela via sindical. É esse o nosso entendimento. Muito obrigada. Sorte e força para nós. Obrigada.